Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode se assentar. É muito bom estarmos aqui nessa noite, porque terça-feira é um dia que cria no nosso coração aquela boa expectativa, aquela doce expectativa por esse momento aqui na presença do Senhor nosso Deus. Hoje, especialmente, nós temos alguns motivos a mais para nos alegrar. Um deles é porque nós começamos hoje mais uma série de mensagens. Nós vamos falar sobre doenças da alma. E é evidente que nós não pretendemos aqui fazer algo, digamos, terapêutico ou medicamentoso. Para isso, os profissionais estão aí. Nossa abordagem será uma abordagem bíblica e pastoral do assunto. E hoje começaremos. A minha ideia hoje é só apresentar para você a série, e acredito que a mensagem de hoje será curta, porque será bem simples, só apresentando mesmo para você a proposta da série. Nas próximas 4 semanas, nós estaremos juntos aqui conversando sobre isso. Outro motivo de especial alegria é porque hoje nós temos o pastor Antônio, e é uma coincidência feliz, porque eu estava contando para ele que eu viajei essa semana, e estive com o pastor Zacarias, e falamos muito a respeito do pastor Antônio, e qual a minha surpresa chegar e tê-lo aqui hoje já, há uns bons dias não cultuávamos juntos, e ele conseguiu ampliar a nossa alegria, trazendo para cultuar conosco hoje o Márcio, que a irmã Nini chama carinhosamente de Marcinho, e como a gente considera a família, eu vou chamar de Marcinho também. Deus abençoe, alegria muito grande recebê-los aqui. Eles são bem-vindos, meus irmãos, entre nós. E bom, mas que alegria recebê-lo, pastor Antônio, é sempre bom quando o senhor está aqui com a gente se sente mais seguro. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Salmos. Se algum desses irmãos estiverem, que eu vou falar o nome, estiverem aqui, podia fazer a gentileza de me dar 5 minutinhos do seu tempo ao final do culto? Terminando, eu vou subir rapidinho ali na minha sala. Pastor Asmar, Zé Nobre, Célio, o Arley Samuel, o André lá do André, e o Pablo. E também o Leonardo, lá do Acácias. Salmo 42, e nós vamos ler o Salmo 42 junto com o Salmo 43, e depois da leitura eu te explico por que nós vamos ler os 2 salmos juntos. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graça em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas
passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria, e te louvarei com minha harpa, ó meu Deus, porque você está tão abatida, ó minha alma, porque está tão triste. Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? O livro dos Salmos é chamado, eu sempre falo isso dos Salmos aqui, conhecido como a mini Bíblia, ou a pequena Bíblia. Vou pedir um favor esquisito aqui agora, se alguém puder ir aqui no banheiro pegar daquelas toalhas, esse papel toalha, umas 4 ou 5 para mim. Aqui tem, não precisa ser do banheiro, né? É porque a minha mão está suando muito. Me dá todas aí. Obrigado, Vitor. A Força W já ia fazer um comentário aqui sobre o Vitor, mas não pode, agora não pode, né, Vitor? Graças a Deus, né? Vou fazer uma live quinta-feira, 10h30 da noite, para os solteiros. Vai ser a live dos solteiros no meu Instagram. Essa live vai ser tão profética que antes de fazer, o Senhor já está, né, Vitor, movendo as águas. É um salmo apresentado aos filhos de Corá. Coré é aquele lá da época da peregrinação do povo, que peca contra Deus e é dramaticamente consumido pelo Senhor diante de todo o povo, e os seus filhos escapam daquele julgamento de Deus e se tornam, como são da linha de Levi, sacerdotes no templo de Deus, compõem hinos ao Senhor e também dirigem cultos, procissões, né, naquelas festas ordenadas, aquelas pelo menos 3, mas todo o serviço do templo, mas especialmente nas 3 festas ordenadas. E aqui, nesse Salmo 42, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, digamos assim, em 5 sessões. E o Salmo 42 abre a 2ª sessão. É interessante algumas aplicações que os cristãos têm feito ao longo dos tempos sobre essa divisão do livro dos Salmos. A primeira delas é interessantíssima, não muito comum entre nós, mas de que a divisão do livro dos Salmos representa os 5 etapas da vida e da idade humana. O primeiro livro é o livro das decisões, da impetuosidade. O segundo livro já é um livro de reconhecimento de Deus, de confissão de pecados. É no segundo livro que está o famoso Salmo penitente, que é o Salmo 51. O terceiro livro já é um livro onde, na terceira idade, a partir do Salmo 73, 72, já há um amadurecimento a ponto de contemplar a grandeza de Deus e a pessoa de Deus com maior clareza. Então, o terceiro livro é um livro mais contemplativo, é um livro mais de adoração. O quarto livro é o livro em que a vida, onde poucos chegam, e o Salmo 90 está lá, inclusive, abrindo o livro, falando da sabedoria, pedindo da sabedoria de Deus, para conduzir os dias
e mostrando que, vivendo pouco ou vivendo muito, na perspectiva da eternidade, a vida é um sopro e ela precisa ser vivida de maneira a honrar a Deus e a engrandecer a Deus. O quinto livro é o livro dos Saltérios ou da doxologia, onde está, por exemplo, o Salmo 150, mostrando, já antecipando o ambiente da eternidade, onde a nossa vida não termina, mas a idade que é contada no ambiente humano se transfere para um plano eterno, e nós louvaremos ao Senhor, e essa vida eterna será para louvar ao Senhor. Essa é uma aplicação que se faz. Uma outra aplicação que se faz é a leitura de tornar os salmos um louvor a Deus de acordo com a idade que se completa. Então, por exemplo, eu vou fazer 38 anos este ano, daqui pouco tempo, olhando assim nem parece, né? Eu sempre assusto, impressiono as pessoas quando eu falo a minha idade, porque eu sei que realmente tudo bem, não precisa. Mas você lê a cada aniversário, você tem a porção, e pode não dar muito certo, dependendo de quantos anos você tem, cair num salmo meio estrambólico lá, porque tem uns salmos meio nervosos ali, meio raivosos. Mas é uma aplicação que se faz da divisão dos salmos. Uma outra aplicação que se faz é associando cada livro dos salmos a um livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde Deus apresenta na construção e na aliança com Israel, seu povo, o modelo que ele quer de vida, de família, de nação, para todos os povos e para todos os tempos. Bem, por que eu estou falando dessas divisões aqui dos salmos? Por nada, só para você saber mesmo, porque não tem nada a ver com a mensagem, mas eu acho isso muito interessante e eu sempre gosto de falar disso. O Salmo 42 nos parece ser o mesmo Salmo 43, pela estrutura literária, por exemplo, porque não há um sobrescrito no Salmo 43, e é o único salmo no segundo livro dos Salmos, na segunda seção, você não tem um sobrescrito, um título ali, dizendo para que ele está. O Salmo 42, o sobrescrito dele, em algumas versões tem a palavra aí, salmo literário, ou salmo didático, ou salmo de masquil. Masquil é uma palavra que indica sabedoria. É um salmo onde você tem uma lição, por isso que é chamado de salmo didático, porque é um salmo onde você tem uma instrução, uma sabedoria para aplicar alguma situação específica da vida. Por isso a gente tem que olhar esse salmo, o 42 e o 43, com muita atenção, quando a gente vai falar da alma. E ele começa apresentando o clamor da sua alma como uma sede. A figura que ele usa é de um animal desesperado com a ignição, com a iniciativa da necessidade da sede. E ele está desesperado, porque a sede o abateu sem a provisão presente. Já percebeu quando o seu corpo sente sede ao extremo, ao excesso e não tem água? As reações são as mais diversas, desde um tremor ou a sensação de cansaço excessivo até delírio, que você sente pela falta de água. Nós todos temos pontos de ignição que ativam em nós algum tipo de desespero. Você, por exemplo, está lá normal, num dia comum, e você recebe uma notícia ruim. Um telefonema que deságua uma notícia ruim. De repente começa uma dor aqui em cima, aqui da boca do estômago. Eu nem sei porque tem essa expressão boca do estômago, mas sei lá, e tá onde ela está ali, dói o estômago. Ou alguém começa a ter manchas no corpo, ou você começa a fazer as contas na noite e você vê que não tem o dinheiro para pagar as contas do mês o suficiente. No outro dia você está com uma dor de cabeça e aquela dor de cabeça não passa. Ou você está diante de uma tomada de decisões difíceis e quando você precisa tomar decisões difíceis, aquilo ativa alguma coisa em você, você passa mal, o fígado trava e você não trabalha direito, você tem sono excessivo ou sono de menos, perde o apetite ou ganha muito apetite. Isso que eu estou chamando de ponto de ignição
São recados que a nossa alma recebe e como ela reage a esses recados que ela recebe. Nossa alma recebe recados, por exemplo, de situações decorrentes de pecados não resolvidos, que todas as vezes que vêm diante de nós, ativam algum ponto, nos levam para alguma fuga, nos empurram para alguma coisa e se manifestam, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, porque nós não somos um banquinho manco. Eu ia trazer o banquinho da bateria de Tito, para ilustrar isso aqui, porque Tito tem uma bateria maravilhosa lá em casa, com a qual traz um sossego tremendo para o nosso lar, e esse banquinho dele tem 3 perninhas, certo? Se uma daquelas pernas, pela misericórdia de Deus, quebrar algum dia, aquele banco não se sustenta, ainda que seja a minoria das pernas que quebrou. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Você não se sustenta se estiver muito bem fisicamente, mas você estiver emocionalmente adoecido. Você não se sustenta, esse banquinho da sua vida não se sustenta se você estiver emocionalmente maravilhosamente bem, mas você estiver fisicamente debilitado. Ou se você estiver espiritualmente sadio, mas você não está. É por isso que a Bíblia pede que você se conserve íntegro, irrepreensível, bem cuidado, em integridade, inteiro, em corpo, alma e espírito, para que você seja inteiro diante de Deus. O nome disso é integridade ou inteireza. Agora, isso se manifesta de várias maneiras, e a gente precisa entender quando a alma está gritando. Existem 2 extremos do tratamento com a questão da alma, e a gente está num tempo em que as pessoas, as comunidades e as sociedades, elas são muito emotivas e pouco afetivas. Quanto menos afetivas as pessoas se tornam, mais emotivas elas se tornam. Por isso que hoje você não pode falar muita coisa de muito jeito, porque se você fala uma coisa ali, você já desagrada alguém aqui, um grupo ali. Eu lembro na época em que eu fazia faculdade de Direito, estava assim em voga, isso tem muitos anos, em voga aquela coisa do dano moral. Tiveram que criar um meio de limitar o acesso ao pleitear de danos morais, porque se a pessoa olhasse para você e falasse, você é feio, danos morais. E você está gordo, danos morais. E você é careca, danos morais. Porque as pessoas estão mimadas. Elas estão cada vez mais emotivas. E esse emocionalismo desenfreado é, inclusive, um sinal de adoecimento da alma. Agora, por que o tempo, o conceito de época tem a ver com essa alma doente? Primeiro, porque o corpo não é cuidado adequadamente, porque os horários de trabalho, quanto mais você trabalha, mais a ideia de bem-sucedido e de sucesso está diante de você. Então, você é bonito você falar que trabalha 12 horas por dia, 16 horas por dia, então você está adoecido. Eu sempre cito aqui, na questão de descanso, na União Soviética, quando tentando desconstruir todos os padrões e princípios cristãos do meio deles, criaram a semana de 12 dias. Para quê? Para tirar o princípio bíblico do 7º dia. O que fizeram? Loucura em todo mundo, suicídio, depressão, acidente de trabalho, acidente de trânsito, aumentou de maneira alarmante. Por quê? Porque é um princípio bíblico de Deus, para que o cuidado físico se integre ao cuidado da alma, se integre ao cuidado do espírito. Por que Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não estava aqui, eu te garanto isso, Jesus não estava falando simplesmente de ir para o inferno. Jesus estava falando de perder, enquanto ganha o mundo, as afeições da alma, as conexões da alma com Deus, o estabelecimento e a prática dos princípios de Deus para o cuidado da alma, integrados ao corpo e ao espírito. E precisa entender isso para a gente cuidar da gente por inteiro. Eu ia falar dos 2 extremos,
nisso. E aí fiz esse adendo grande aqui sobre o nosso tempo. Mas o primeiro extremo é esconder as questões da alma. Imaginar que abordar as questões de alma não é bíblico. Imaginar que abordar questões de alma é fraqueza. Por quê? Porque homem não chora, não é que a gente fala? Então você acha que você não tem que ficar, e você vai sendo treinado pelo seu coach a ser o quê? Resistente, a levantar 5 da manhã, tomar um banho gelado, dar 3 tapas na sua cara e falar: você não tem fome, você não tem sede, você não chora, e você vai falando coisas para você, você sabe, o nome disso é auto-engano, meu querido, porque você sabe que você não é isso. E você fica mentindo para você diante do espelho. E a gente fica frustrado. Porque você segue aquela blogueira na internet que ganhou menino semana passada, 2 dias já saiu do hospital direto para a academia. E já saiu da academia para o escritório dela. E já está fazendo a live dela lá toda produzida nos produtos lá, dos recebidos dela, da Jequiti e da Avon e da Abelha Rainha. E tudo isso, e você fica lá toda deprimida: por que eu não consigo? Por que eu não sou assim? E aí você começa a criar um ciclo de esconder as questões de sua alma. Eu não estou triste, eu não estou fraca, eu não estou com raiva, eu não estou decepcionado, e vai escondendo. É um extremo. Qual é o outro extremo? É o extremo da dominação dos sentimentos da alma, quando as questões de alma dominam você. Então você só toma decisões quando está sentindo, ou porque está sentindo. Aquilo que você sente controla a sua vida. Então, de acordo com o que você está sentindo no dia, é o tipo de conversa que você tem. De acordo com o que você está sentindo no dia, são as decisões que você toma. Os seus princípios são colocados em segundo plano e ficam vulneráveis diante dos seus sentimentos. Isso é um perigo. Seus valores se tornam negociáveis de acordo com o que você está sentindo. Isso vai desde aquela simples ânsia pelo chocolate. Eu aprendi que a gente não pode comer chocolate, porque chocolate faz mal. Você tem que procurar um doce mais saudável. O que eu fiz? Coloquei um estoque de rapadura na gaveta, porque aí o dia que eu fico ansioso, o que eu faço? Vou lá e já mato um pouco da raiva furando a rapadura. Então, pá, e aí vou partindo, e aí você vai comendo a rapadura, aquele desespero para comer a rapadura, e você fica e come todo o carboidrato do mundo em 24 horas, só porque você está ansioso. Não é só questão de comer, você não entende que a sua alma descontrolada naquele dia está te conduzindo ao pecado da glutonaria. Não é só comer mal, é comer além do que deve para prejudicar seu corpo, para matar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que você deve cuidar bem dele. Entende como as coisas estão conectadas? Esses dois extremos são altamente perigosos. Agora, o que isso tem a ver com esse salmo? Esse salmo é o conto de alguém que está inquieto por dentro, que está agitado por dentro, e ele tem motivos materiais, digamos assim, porque é como é que eu vou dizer aqui? Um coraíta, vamos falar um coraíta, que é alguém que conduz a procissão do Senhor e que agora está exilado no meio dos gentios. Está chegando a época do povo voltar ao templo, seguir a procissão para chegar a Jerusalém, e ele não pode ir, ele está preso, ele está impedido de ir, ele está exilado. Então ele tem circunstâncias na vida dele que o entristecem. Todos nós temos isso, querido. Você queria estar num lugar e não pode. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês, mas se você chegar para mim e falar assim: escolhe um lugar para você estar hoje, queria estar lá em Porto Seguro, que é Vandevous, naquelas praias sujas, cheias de gente, aquele negócio cheio de coronavírus, nesse calorão, era lá que eu queria estar hoje, mas não posso, tem que estar aqui, então estou aqui hoje. Se eu coloco as circunstâncias para trabalhar
a minha alma, a condição da minha alma, eu ia me assentar e ficar, puxa vida, por que eu não posso estar lá? Por que eu não posso ir? Por que eu não tenho dinheiro para ir? Por que minha agenda não deixa eu ir? Entendeu? Ele tem circunstâncias que o amarram, que o fazem estar em lugar que ele não quer estar, em condições que ele não quer estar, em circunstâncias que ele não quer estar. Ele tem memórias, ele lembra de quando ele ia, ele era feliz, ele tinha uma posição, ele era um líder, ele era um condutor, e ele vai de um líder espiritual a um escravo exilado, e a essa memória o adoece, ele diz, eu me lembro, quando eu estava junto com os que vão à casa de Deus, eu me lembro de quando eu era livre, eu me lembro de quando eu podia fazer as coisas, ele lembra da sua posição diante do povo, da sua posição diante da sua família, e aquilo o inquieta por dentro. Ele tem motivos espirituais, porque ele entende que aquilo também tem a ver com o seu distanciamento de Deus, não apenas um distanciamento da cidade sagrada, que é Jerusalém, mas também um distanciamento de Deus. Ele tem sede de Deus, ele quer ir à presença de Deus, ele quer ir para estar junto com os que louvam a Deus. Há um distanciamento de Deus na sua alma, talvez provocado pela própria aflição, talvez provocado pelo ambiente, mas há um distanciamento de Deus. A alma adoecida é exatamente isso. É quando fatores de dentro e de fora agitam a alma interiormente por um tempo prolongado. Porque a agitação curta, a tristeza curta, você dorme, passa. Você toma um chá de melissa bem forte. Quero até receitar para os irmãos mais agitados. Você toma um chazinho de melissa sem açúcar, forte, você dorme bem, né? Porque trem é perigoso. Eu tomei aquele negócio esses dias. Você toma um alprazolam que seu médico passou, você relaxa, no outro dia você está bem, está meio bêbado ali, mas no outro dia você está bem. Agora, quando aquilo se prolonga, aquilo vai te desgastando por dentro, aquilo vai te roubando energia e esperança, aquilo vai, de certo modo, comprometendo a sua visão de Deus, porque quanto mais distante a gente vai ficando de Deus, a gente vai tendo dificuldade de fazer as medidas corretas a respeito de Deus. E não digo medir a Deus de avaliá-lo, mas de aceitá-lo e de compreendê-lo. E é esse estado que esse camarada está. Ele diz que a alma está abatida. A palavra abatida, ou abatimento no hebraico, é shakak. Shakak é encurvar-se, é agachar-se. No sentido figurado, é aquela coisa de você tomar a posição de abatimento, de humilhação. A alma abatida, a alma se reconhece abatida. É naquele dia em que você quer colocar a cabeça entre os joelhos e desistir, e mandar tudo para o alto, e tudo embora. Mas o conselho que ele dá a si mesmo é: alma, quando você estiver abatida, não fuja, espere. Esperar o quê? Esperar em quem? É isso que a gente quer descobrir aqui. Queria, inclusive, fazer uma pausa aqui, um parênteses, para dizer a você que ter abatimento na alma não é um privilégio só seu, tá? Você vê Elias, depois de uma apresentação ministerial e espiritual tão poderosa, vai ser anos depois citado por Tiago como alguém sujeito às mesmas paixões que nós. Você encontra o próprio Cristo confessando e pedindo ajuda ao Pai a respeito do abatimento da sua alma. E ele diz: a minha alma está abatida, angustiada, abaixada, encurvada, a palavra é a mesma, até a morte. E ele pede a Deus alívio para aquilo. Você vê Paulo contando que no meio de todo aquele ministério glorioso, ele diz: nós tivemos
combates por fora e temores por dentro. Segundo aos Coríntios, ele diz que ele chegou num lugar que eu esqueci o nome aqui agora, e ele ficou ali abatido, porque o amigo Tito demorou para chegar. Abatimento. Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo conheceu, sofreu com abatimento de alma tão profundo, a ponto de um dos livros mais famosos a seu respeito ser o livro A Depressão de Spurgeon. Billy Graham, um dos maiores avivalistas revivalistas do planeta, tinha, segundo se diz nos seus relatos, condições de orar para que chuvas de canivete parassem de cair sobre as suas ações ministeriais, mas a sua esposa conta nos relatos históricos a que temos acesso, de que ele não tinha habilidade suficiente para lidar com as suas questões e seus abatimentos pessoais. Você vê pastor Swindle, que aos 85 anos de idade, ainda prega e conduz um ministério, que está hoje falando em mais de 2.000 rádios pelo mundo afora, que escreve um livro e confessa para o mundo inteiro no livro que está escrevendo: eu estou escrevendo esse livro num momento de profunda angústia e de profunda tristeza. Não é só um privilégio seu. Irmãos, em toda a parte do mundo, estão passando por tribulações igual a essa. Eu nem poderia, talvez nem precisaria citar a expressão bíblica de irmãos em toda a parte do mundo. Talvez o irmão sentado ao seu lado no banco ou na cadeira nesse culto está passando por situações de abatimento de alma como essa sua. Tristeza e desespero e abatimento não são por si só reações pecaminosas. Não são por si só diagnóstico de falta de Deus. Não são por si só um medidor da fé. Eu volto a citar Elias. Eu acho que a gente tem muita fé, mas eu duvido muito, por maior que seja a minha fé, que qualquer irmão nesse culto aqui consiga se levantar e fazer cair uma chuva de... Apesar que aqui não é tão difícil, mas em algum lugar fazer cair uma chuva de fogo assim com oração de 15 segundos. Uma fé como essa é confrontada. É por isso que aquilo que eu disse que era problema do salmista nos servirão de filtros, para a gente conduzir a nossa alma à cura e ao restabelecimento. Qual é o primeiro filtro? É o filtro do desejo. Todo desejo que a nossa alma tem é, em última análise, um desejo em se relacionar, em se saciar de Deus. Toda a alma deseja, em última análise, se relacionar com Deus e se saciar de Deus. Por isso, todo desejo doentio, todo desejo vicioso, todo desejo, inclusive pecaminoso, é uma forma da alma dizer a ela mesma, ou a dizer ao corpo que a carrega, que ela necessita se saciar de Deus. Eu conheci um pregador, eu quero até que ele seja aqui com a gente em pouco tempo, e ele sempre pede assim: ore por mim, me dê Deus, me dê Deus. E a oração dele a Jesus é assim: Jesus, me dê mais de ti. Ele diz: o que você vai pedir a Deus? Ele: eu quero que Deus me dê dele, eu quero que Jesus me dê dele. Eu conheci poucas pessoas que manifestam de maneira tão apaixonada fome de Deus, e desejo de Deus, e vontade de Deus. Por que nossa alma se vai, por exemplo, para o consumismo, para gastar dinheiro que não tem, e aquilo que é a satisfação, enquanto você está clicando lá no botão da Amazon, da Americana, da Marisa, de tudo lá, tudo, aquela alegria, aquele bem-estar, de ficar acompanhando o carrinho. Se você é igual eu, meu amigo, você fica olhando, como é que fala? A entrega,
todo dia, vai entregar daqui 10 dias. Aí você fica lá, deixa eu ver aqui o acompanhamento. Aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação é do tamanho da angústia de 30 dias depois, quando chega a fatura. Você fica, meu Deus, o que é isso? Onde esse país vai parar? Não parar lugar nenhum. Porque a alma não quer comprar. A alma está querendo se saciar de Deus. É por isso que quando o nosso corpo começa a pedir satisfação e prazer, seja na comida, seja no sono, seja no sexo, seja em qualquer outra coisa, seja no lazer exagerado, o que ela está dizendo não é que ela precisa daquilo, ela está pedindo a você, me dê Deus, me dê Deus. Ela precisa sentir uma proteção em Deus, um cuidado em Deus, um prazer em Deus. E quanto menos de Deus nós damos à nossa alma, mais deste mundo a nossa alma exige que nós damos a ela. E mais de nós mesmos ela exige que nós damos a ela. E o problema é que nós vamos dando de nós, e nós vamos nos acabando, e nós vamos nos matando, e nós vamos nos consumindo pelo bem da nossa própria alma, enquanto nós estamos de fato matando a nossa própria alma. Ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Minha sede não é só de morar em Jerusalém de novo. Minha sede não é só de ter posição diante do povo de Deus. Minha sede não é só de tocar um instrumento. Minha sede é de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E Ele consegue dizer para a sua alma, quando é que eu vou poder estar diante de Deus de novo? Quando é que eu vou conseguir estar diante de Deus de novo? Repito, o primeiro filtro é o filtro do desejo. E eu repito a sentença e a tese desse ponto. Todo desejo da alma é, vírgula, em última análise, vírgula, um desejo por se relacionar e se saciar de Deus, exclamação. Segundo filtro, é o filtro dos motivos. Filtre suas razões. É Deus quem chama o povo. Quando o povo está, toda a alma carece de Deus. E se ela não encontra o Deus verdadeiro, ela vai criar deuses. Isso que é idolatria. Por isso que surge a idolatria. Porque a sua alma vai criar deuses. E a gente precisa verificar os motivos. É por isso que ele para nos 2 salmos, por pelo menos 4 vezes, para perguntar a si mesmo, minha alma, por que razão você está abatida? Qual é o motivo da sua perturbação? O filtro dos motivos pede para que você toque nas feridas reais. Toque nas feridas reais. Por que eu estou assim? Por que eu sinto isso? Por que eu me tornei assim? E os motivos, às vezes, ou sempre, são motivos humilhantes, vergonhosos. E quando você consegue perguntar à sua alma com honestidade, por que você está assim? Você vai perdendo o medo da sua verdade. Nós não temos medo da verdade de Deus porque nós sabemos que ela é invencível. O nosso medo é colocar a nossa verdade debaixo da verdade de Deus. É submeter a nossa verdade à verdade de Deus. É quando eu pergunto, por que eu sou assim? Eu digo, é porque as pessoas não gostam de mim. Enquanto a minha verdade é porque o meu caráter é deturpado. Por que eu faço isso? É porque eu não tenho outras oportunidades. Não, é porque eu sou promíscuo. É porque eu sou mentiroso. É porque a minha história não foi conduzida em direção à verdade de Deus. É porque eu trabalhei as minhas fraquezas com base nos meus próprios interesses. É porque eu usei das minhas conveniências para me tornar uma vítima. É porque eu construí os meus castelos dentro da minha própria verdade fantasiosa. Você tem que perder o medo de sua verdade, meu irmão. Encarar-se. Como eu disse aqui no sábado, o que Tiago diz, que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, ele é como um homem que se coloca diante do espelho
E quando ele sai diante do espelho, cria-se nele um problema de memória, porque ele não lembra qual é mais a sua aparência. O espelho mostra a verdade. O espelho mostra a verdade. A pessoa fica assim, nossa, PJ, você está tão magrinho. E eu chego em casa e fico na frente do espelho. E o espelho diz para mim, vai acreditando. Bela vira para mim e diz, papai, mas você está tão lindo. E eu fico acreditando, enquanto ela volta 5 minutos depois para pedir R$10. E quando eu chego diante do espelho, o espelho diz, que lindo que você está procurando aí. O espelho fala a verdade. Só que o espelho mostra o que você tem que fazer. Quando você chega diante do espelho de manhã, ele diz, seu olho está com remela. Seu cabelo está bagunçado. Sua cara está inchada. Lave-se. Conserte-se. O espelho me mostra a verdade e me diz o que eu tenho que fazer. É quando eu paro e pergunto à minha alma, por que você está triste? Toque nas suas feridas, não para expor as suas feridas, não para sofrer com as suas feridas, mas para que haja permissão de que Deus cure as suas feridas. Esconder feridas só faz com que elas se tornem cada vez mais inflamadas, mais infeccionadas, e elas se tornarão também infecciosas. Pergunte-se qual é o meu motivo, qual é a minha razão, por que que eu estou triste, por que que eu sou assim, por que que a minha alma está sentindo isso, e apresente suas razões a Deus. É por isso que Deus chama o povo e pergunta, apresente-me as suas razões, e veja se você pode se justificar. Deus não está pedindo que Ele meça as razões, que eu meça as minhas razões com as razões dEle, ou com a justiça dEle. Deus está dizendo, coloque as suas razões debaixo da minha graça, porque o texto e a sentença de Deus continua dizendo, eu mesmo sou quem apago as suas transgressões, por amor do meu nome, e eu não me lembro mais dos pecados que eu perdoo, e esqueço lançando no mar do esquecimento. Traga essas feridas, a sua verdade, para seu questionamento, para sua memória, apresente-as ao Senhor, porque Ele pode curar a sua alma. A cura da alma em Deus. Terceiro filtro é o filtro da memória. Posso te dar um conselho? Posso dar um conselho? Posso dar um conselho? Posso? Vou dar sem poder mesmo. Faça um diário de boas memórias específicas. Eu falo muito isso com casais. O casal chega para você contando 35 anos de problema. E você diz, tudo bem, vamos colocar isso diante da palavra e diante do Senhor, e Deus vai ajudar. E Deus ajuda. 3, 4, 5 meses depois, está tudo bem, o casal está bem. Você pergunta assim, me fale aí alguns motivos para a gente comemorar esse mês. Ele fica assim, não sei, está tudo bem, mas a gente não lembra de motivos específicos de coisa boa. Agora, pergunta uma coisa ruim. Tá, estou lembrando aqui, dia tal, ele falou isso de mim, aí ele fala, não, mas ela também falou isso semana passada. E aí lembra. Aí qual é o conselho que eu dou? Faça um diário de coisa boa, para comemorar. Seu marido foi e ajudou você a lavar a louça. Comemore. Preguiçoso, esse camarada nunca fez nada na vida. O dia que ela ajuda, comemore. Você conseguiu passar uma semana diferente de todo o resto. Comemore. Como é que você vai comemorar isso? De alguma maneira. Faça um diário das memórias específicas. A gente precisa celebrar. Celebração cura. Porque celebração tem a ver com gratidão. Celebração tem a ver com entender que se eu penso, se a minha alma adoecida acredita que o momento ruim no presente vai ser perpétuo, a minha memória, voltando um pouquinho atrás, ela consegue acreditar que o bem que Deus fez no passado pode se repetir no meu presente. O bem que Deus realizou no passado pode também se repetir no meu futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ative as boas memórias específicas. O que aconteceu de bom especificamente? Ora, dia tal, aconteceu isso.
Eu recebi uma boa notícia. Eu conversei com um amigo que eu não conversava há muito tempo. Eu dormi na hora certa. Eu consegui ler a Bíblia como eu não li há muito tempo. Eu orei e eu consegui extrair uma verdade da Bíblia. Eu orei 5 minutos, tinha 5 anos que eu não orava. Olha, traga à sua mente as histórias de Deus que envolvem você. Anote isso. Relembre a sua mente as histórias de Deus que envolvem você. Faça a sua mente acreditar que o bem de Deus pode se repetir. Faça a sua mente acreditar que o bem de Deus pode se repetir. Como é que você faz isso na prática? É ao invés de abater-se. O que é abater? Encurvar-se, agachar-se, desistir, planejar a fuga. Ao invés de fazer isso, converse com Deus. Converse com Deus. Existe um comportamento muito comum em almas adoecidas, que é o isolamento. Não se isole de Deus. Converse com Deus. Há uma música que se cantava quando a gente era jovem. Ela dizia: se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus para participar do seu abatimento. Porque, como diz na carta aos Hebreus, nós podemos adentrar diante do trono da graça com ousadia, porque nós sabemos que Deus pode se compadecer de nós na nossa necessidade. Pastor Washington nos ensinou aqui há poucos dias o que é compaixão. Compaixão é quando você consegue se colocar no lugar da dor do outro. Quando você já viveu aquela dor e consegue, mas estou estragando o conceito que ele deu aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Você consegue sentir por experiência a dor do outro. Esse Jesus que veio aqui e sofreu com rejeição, e sofreu com calúnia, e sofreu com escassez, e sofreu com angústia profunda a ponto de suar sangue. Quando ele vê a sua alma abatida, ele pode interceder junto ao Pai dizendo: Pai, envia uma porção do Espírito Consolador sobre ele, envia uma porção do Espírito Consolador sobre ela, porque eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ela está passando, e isso é ruim demais para a gente passar sozinho. E o Espírito se posiciona ao seu lado dizendo: o meu papel é ser consolador, e eu estou aqui porque eu fui chamado para estar aqui. Converse com Deus. Segundo, peça ajuda. Peça ajuda. Nós colocamos uma armadura em cima da gente. É do ser humano. Mas tem 2 tipos de ser humano que é muito pior nisso. O primeiro ser humano que é pior nisso é homem. Homem para contar uma mentira, meu irmão. Eu falo no Casa na Rocha, para as irmãs orar muito pelos maridos, que onde tiver 2 ou 3 homens reunidos em qualquer nome, tem uma mentira no meio deles. Ele conta mentira, que ele foi lá e fez não sei quantos gols no futebol. Quando voltou lá, não fez nada. E conta. Ele conta das coisas. Oh, meu irmão. Porque ele precisa manter aquela imagem de poderoso, de superior, de que ele está sempre bem, de que ele está dominando. E o segundo tipo de gente perigoso, isso é crente. Porque o crente acha que se ele reconhecer uma fraqueza, ele está fraco espiritualmente. Ele acha que ele é um crente inferior do que os outros. Principalmente se esse crente for um pastor. Esses dias eu contei aqui um testemunho do meu tratamento psiquiátrico. O irmão ficou escandalizado, falou: gente, mas nunca imaginei um pastor. Não precisa. Eu falei: irmão, melhor um pastor no psiquiátrico que um pastor doido. Ou pelo menos é melhor um doido controlado do que um doido, né, modulado. A palavra nem controlado, é um doido modulado. Eu disse: irmão, eu não escandalizo quando você vai tomar remédio para pressão, não escandalizo quando você tem problema nos rins, não escandalizo quando você tem problema de coração. Ah, mas isso é falta de fé. Então cura seu coração, então sua pressão alta.
A gente cria essa imagem que Deus não pediu que a gente criasse. A gente se coloca no lugar que Jesus não mandou a gente estar. Ao contrário, os mandamentos recíprocos, os mandamentos recíprocos estão aí para provar que nós precisamos admitir nossa fraqueza e pedir ajuda. Quando eu peço ajuda, eu estou fazendo duas coisas. Eu estou reconhecendo minha posição diante de Deus. Segundo, eu estou dando permissão que Deus use a vida de alguém, em algum dom ou em alguma circunstância, para que ele seja um instrumento de Deus. Alguém só vai ser usado por Deus se houver uma necessidade do outro lado. É por isso que a Bíblia fala de chorar uns com os outros, de carregar o fardo um do outro, de orar uns pelos outros, de fazer o que mais? Tem um monte de mandamento recíproco aí, de carregar as cargas uns dos outros. Peça ajuda. Encontre um irmão maduro na fé. Encontre alguém menos doido que você. Encontre alguém que não está tão ruim igual você e pede ajuda. Fala, meu irmão, me ajuda. Ora comigo. Me dá uma palavra, me dá um plano de leitura bíblica, me indique um médico, me ajuda a ir até o pastor. Tem gente que tem um medo de pastor. Você entra na sala do pastor e fica, meu Deus, eu estou suando. Ai, pastor, eu nunca entrei aqui. É tipo uma humilhação entrar na sala do pastor. Você fica, não sei o que eu estou fazendo aqui. Vai lá, peça ajuda. Só aqui tem um monte, todo dia não, menos ter segunda que não está tendo, segunda. Mas todo dia você pode vir e só dizer, me ajuda. Ah, mas eu não sei falar, chora. Fala, eu vim aqui chorar. Chora. Peça ajuda. Não permita que a sua alma chegue ao ponto extremo, a situação extrema, de desistir dela mesma, como aconteceu com muitas pessoas. Eu estava viajando essa semana, e a minha viagem foi emocionalmente interrompida, e talvez até espiritualmente interrompida, porque eu recebi a notícia de que um amigo chegou a um ponto extremo com a sua alma, a ponto de tentar dar uma solução das piores para a sua própria alma. O pastor Washington acompanhou de perto isso. Enquanto a sua alma ainda pode receber ajuda, peça ajuda. Peça a Deus alívio. Porque agora eu te dou uma notícia ruim. Quem quer uma notícia ruim, diga amém. Não vou dar a si mesmo. Tem problema na sua vida que nunca vai se resolver. Sabia? Mas que nunca vai se resolver. Mas Deus pode te dar alívio diário para ele. Isso se chama graça de Deus. Porque tem problema que tem a ver com outras pessoas. E você não tem como sair mudando todo mundo. As pessoas vão mudar no tempo delas, o jeito delas. E tem gente que nunca vai mudar. Tem problema que tem a ver com construções que você fez, com sementes que você plantou, e você talvez vai colher delas para o resto da vida. Tem problemas que tem a ver com limitação física, com questões naturais. E que vai estar lá o resto da vida. Agora, a palavra de Deus para Paulo é a mesma para você. A graça de Deus é suficiente. E ela pode trazer alívio diário, mesmo em situações que não vão terminar. O fato de uma situação não acabar não significa que ela vai desesperar você, que ela vai matar você, que ela vai sufocar a sua alma. A grande frustração cristã é essa, é porque prometem para você que todos os seus problemas vão acabar, que
todas as suas demandas serão resolvidas. E não serão, meu irmão, não se iluda. Mas Deus diz: eu posso aliviar o seu fardo todo dia, eu posso manifestar graça todo dia, eu posso te dar força todo dia. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não fuja. Não fuja. Não fuja se escondendo. Não fuja se isolando. Não fuja tomando a rota de fuga do pecado. Não fuja se entregando a decisões erradas. Eu te peço, por favor, espere em Deus. Você ainda vai poder louvá-lo. Espere em Deus. Você diz, talvez você está me ouvindo hoje aqui pela internet, eu vou ouvir isso depois, com a decisão formada no coração, dizendo: eu vou sair dessa casa, eu vou abandonar essa família. Meu conselho é: espera, não fuja. Eu quero morrer, eu vou fazer alguma coisa para que eu morra. Por favor, espere, não fuja. Eu vou sair dessa igreja, eu vou abandonar essa vida de crente. Eu te peço, por favor, com base nesse salmo, não fuja, espere. Eu vou abandonar esse meu trabalho e eu quero agora me aventurar na vida. Por favor, espere. Espere em Deus. Porque você está abatida, alma. Espera. Espera. Espera pacientemente pelo Senhor. O salmista faz uma oração de vitória dizendo: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Se a sua alma está gritando de sede, Jesus também grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Se você acha que a sua sede não pode ser saciada em qualquer lugar, de fato você está certo. E Jesus diz para você de novo: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. É esse Jesus quem disse: a sua alma grita de sede. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não vai ganhar um copo de água gelada, mas rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu estou falando de rios de águas vivas, uma fonte que jorra da sua alma, te conectando com a vida eterna. Por favor, não fuja. Espere o zelo de Deus sobre a sua alma. Espere Deus mandar a água no ribeiro. Espere Deus mandar a viúva que vai te sustentar. Espere Deus fazer seu cabelo crescer de novo. Espere Deus te devolver a honra dupla no lugar da vergonha. Espere Deus trazer cura sobre as feridas. Espere Deus escrever uma história nova sobre essas páginas manchadas e amareladas e rabiscadas. Espere Deus trazer cicatrização sobre essa alma toda perfurada por essa história louca de vida. Por favor, espere pelo Senhor. Mas eu não dou conta mais. PJ, as minhas forças estão no fim, eu estou na lona. O Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera, porque aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, caminharão, não serão fadigados, correrão e não vão se cansar. Espera. Por favor, não deixe a sua alma desistir.